Oi pessoal, tudo bem? Então, como vocês pediram lá nos stories, eu fiz aqui um vídeo sobre como eu faço a formatação no Word. Ele é um vídeo básico para aqueles que têm interesse principalmente em vender seu livro como e-book na Amazon. Eu falo rapidamente sobre como seria fazer uma formatação para livro físico, apesar de não ser o Word que eu uso. Eu passo algumas dicas ali. Então, se você é iniciante no Word e tem interesse em aprender, eu acho que talvez as dicas que eu trouxe aí sejam bem úteis. Quero aproveitar para lembrar também que se você ainda não fez aquisição do primeiro livro físico, A Batalha de Terukun, ele está com 40% de desconto na compra diretamente comigo, através do meu Instagram ou do site www.elaentremundos.com, ou você pode também adquirir a versão e-book do livro 1 e 2 através da Amazon. Ele também está disponível para download, né, para quem tem o Kindle Unlimited. Então, se você ainda não fez a aquisição do livro e gostaria de dar um apoio aí, fica essa dica. Então, valeu, pessoal! Bom, pessoal, como vocês pediram, então eu vou mostrar aqui como eu faço a formatação dos meus textos. Lembrando que essa não é a formatação para impressão, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês a formatação para e-book, mais precisamente para e-book na Amazon. Então, vamos seguir aqui. Bom, antes de mais nada, gente, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa importante, uma diquinha que vai ajudar bastante vocês. Criar um novo modelo de título, tá? Vocês vêm aqui em estilos, aperta nessa seta e criar um estilo. A gente vai fazer aqui, então, um novo título. Vocês vão vir aqui em modificar. Podem ver aqui, então, tá o nome dele, o novo título. O tipo de estilo, ele vai estar vinculado ao parágrafo e aos caracteres. Aqui, essa é a parte importante, vocês têm que vir aqui no estilo baseado em título 1. É importante que vocês selecionem aqui, no caso, o título 1. E o estilo de parágrafo seguinte, né? No caso, os parágrafos que vão seguir esse título, a gente deixa como normal mesmo. Aqui vocês vão escolher qual vai ser a fonte. No caso, eu sempre uso a Times 12. Na fonte na cor preta e em negrito. E aqui vocês vão vir em formatar, parágrafo. E aqui a gente vai selecionar a formatação do título. Então, meus títulos eu sempre deixo eles centralizados. Nível 1, também é importante vocês deixarem esse nível 1 selecionado. Aqui, nós não queremos espaçamento entre o título e o texto, não esse tipo de espaçamento. E aqui, a gente deixa um espaçamento duplo ou simples aqui, depende do jeito que vocês gostarem mais. Nesse caso, como a gente está fazendo formatação para e-book, não faz muita diferença. Mas é sempre bom deixar um espaçamento aqui. E dar um OK. Então, aqui a gente já criou esse... Vocês podem ver aqui que no estilos já apareceu o novo título. Aqui não é... Eu não quero deixar esse aqui como um novo título. Então, depois a gente vai vir usar esse novo título aqui. Bom, próxima etapa, então, aqui, eu vou mostrar para vocês como formatar todo o texto. Eu, normalmente, quando eu vou começar a escrever os meus textos, eu já deixo tudo previamente formatado. Mas aqui, no caso, se você já está com o seu livro escrito e quer formatar o texto, tem bastante texto aqui, e você quer formatar ele, então eu vou te ensinar uma... Então, eu vou ensinar vocês aqui como selecionar o texto todo. É uma dica que vai poupar bastante trabalho. Vocês apertam, então, Ctrl T e você vai ver que selecionou todo o seu texto aqui. Então, a gente vai vir aqui e vai mexer primeiro em todo o texto e depois a gente vai de título por título, porque é mais fácil você ir formatando o título por título do que capítulo por capítulo.
Teria muito mais coisas para formatar e a chance de você pular ou esquecer algum passo é grande. Então, aqui a gente primeiro formata o texto, né? Então, aqui o texto todo em Times 12. Essa é uma preferência minha, tá? Você pode formatar um em Arial ou em outro tipo de fonte. Se você pretende enviar para editoras, é uma outra formatação, mas normalmente é melhor que você mande ou em Times ou em Arial. Então, aqui Times 12, aí você vai vir aqui com o botão direito do seu mouse, você vai clicar no título ainda, no texto selecionado, vai vir em parágrafo, vai abrir essa janela aqui, é semelhante àquela janela que a gente abriu quando estava fazendo o novo título. Mas essa aqui, no caso, é para a gente formatar o texto. Então, nós não queremos espelhar recuos, não queremos adicionar espaço entre os parágrafos. Aqui eu prefiro o texto justificado, para mim ele fica mais bem organizado. Tem quem diga que quando você vai mandar para editoras, você tem que deixar com ele na esquerda, né? E outros dizem que tem que ser justificado. Eu prefiro justificado, no caso, aí você vai ter que entrar, se o teu objetivo é enviar para uma editora, entrar no site da editora e ver quais são as normas de formatação que eles exigem no arquivo. Aqui, em vez de ser o nível 1, como a gente tinha feito lá naquele novo título, a gente vai por corpo de texto, porque a gente está formatando aqui o texto e não o título. E aqui, então, a gente deixa sempre 0, esse aqui. Aqui é o parágrafo. Dependendo da... Aqui, novamente, se você quer enviar para uma editora, eles têm o formato que eles querem no parágrafo. Às vezes é 1,2, depende da editora. Como é visualmente para mim, eu prefiro o 0,7, porque mais que isso eu acho que o parágrafo fica muito grande. E o espaçamento, você pode deixar o duplo, ou eu, no caso, eu gosto de deixar múltiplos 1,2. Mas aqui é questão de preferência mesmo. Então, dá um OK. E você pode ver que todo o texto foi formatado de acordo com aquela formatação. Então, ele já está aqui, o texto já está OK, do jeito que você quer. Agora, a gente vai para outra parte da formatação, né? Vamos aí formatar os títulos. Então, aqui, a próxima coisa que você vai ter que fazer é pular as páginas, certo? Porque a gente não quer o texto tudo amontoado aqui. Então, nós vamos dar um Ctrl Enter. E o que esse Ctrl Enter vai fazer? Outra coisa importante. Quando você estiver fazendo a formatação do seu texto, deixa sempre esse ícone aqui selecionado. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar todas as formatações que você está fazendo, né? Tudo que você está fazendo no seu texto. Então, aqui a gente deu um Ctrl Enter e adicionou uma quebra de página. O que essa quebra de página faz? Ela garante que qualquer alteração que você faça nas páginas não vão passar para a página seguinte. Então, eu posso mexer aqui, posso dar Enter, posso escrever um texto inteiro que ele não vai, você pode ver aqui, que o título da página seguinte, ele não vai sair do lugar em que ele estava. Agora, se eu fizesse esse espaçamento entre páginas usando o Enter, qualquer coisa que eu mexer aqui, por exemplo, eu quero pegar e dar um Enter aqui. Você vê que ele aqui já deu mais um espaço na parte de cima da página. Então, para manter a formatação certinha, sem mudar a de baixo, a gente usa a quebra de páginas. E isso vai ser importante também mais para frente, se você quiser colocar o número de páginas embaixo, né? Então, aqui essa vai ser a primeira página, né? A página do título. Eu gosto de deixar formatado bonitinho assim, mas quando você for passar esse arquivo para o arquivo
da Amazon, ele vai mudar um pouco esse texto. Mas é importante você manter ele aqui porque ele vai manter as páginas separadas, apesar de não ser a mesma fonte. E aqui sempre, né, centralizado. Tem um atalho que é o Ctrl+E, que ele já centraliza o texto, ou se você não quiser usar o atalho, tem sempre aqui em cima o que você pode fazer, né? Justificado à esquerda ou centralizado. E eu gosto de usar os atalhos do teclado, mas aí é preferência também. Aqui a gente dá mais uma quebra de páginas, porque essa é a parte que vai dizer, né, quanto à autoria da obra, né? Se você é detentor dos direitos também, então é nessa página aqui que a gente coloca. Eu gosto de deixar sempre na fonte 10 ou 11. E essa aqui também fica numa outra página separada, né? E aqui, antes de começar o meu capítulo, eu vou dar mais uma quebra de página. Por quê? Porque aqui é onde a gente vai colocar o nosso sumário. Então, pessoal, essa parte do sumário aqui é importantíssima na questão da transformação para e-book, porque isso é uma das coisas que a Amazon pega para diferenciar um e-book considerado profissional ou um e-book amador. Porque quando você está lendo um e-book, você usa o sumário para se locomover entre os capítulos. Então, em vez de você rolar, né, o texto inteiro até você chegar naquele capítulo ou página que você havia parado, você usa o sumário. Então, aqui eu vou ensinar vocês como fazer um sumário com link. Além dele ser mais prático e mais rápido, ele tem essa questão dos links, né, que torna o seu e-book visualmente mais profissional. Então, a gente vai vir aqui em referências, sumário, e seleciona ali, então, o primeiro. Ó, como você pode ver, ele não tem aqui, não selecionou nenhum título por enquanto, porque os títulos dos nossos capítulos não estão formatados ainda. Mas a gente vai fazer isso agora. Então, aqui você vai selecionar o título do seu capítulo, vai lá em página inicial, e aquele novo título que a gente fez, você vai selecionar ele. Você vê que já automaticamente ele formatou o capítulo do seu, o título do seu capítulo. E qual que é a importância de você selecionar esse aqui e não fazer manualmente lá escrever o título do seu capítulo e colocar ele manualmente. Já dá para ver que até mesmo fazendo manualmente, por que ele ficou? Às vezes isso acontece. Por que ele não está centralizado? Porque ele está formatado junto com o texto. Então, o que acontece? Ele está com um parágrafo. Então, aqui a gente tem que tirar o parágrafo. Pronto. Dele fica centralizado igual. Só que ele não está vinculado ao seu sumário. Então, essa é a dicasinha aqui de você fazer esse novo título. Por quê? O que acontece? Agora eu venho aqui no meu sumário e se eu clicar em atualizar sumário, ele vai aparecer aqui o seu título de capítulo. Então, a gente vai lá, vamos no próximo capítulo aqui. E ó, tá vendo que o capítulo tá juntinho com o final, terminou um capítulo, já começou outro. Isso aqui a gente não quer. Esse capítulo ele tem que começar em outra página. Então, a gente já dá uma quebra de página aqui. Seleciona o capítulo, novo título de capítulo. E o subtítulo do capítulo, a gente pode fazer também uma formatação aqui para um subtítulo, mas no momento a gente não vai fazer. E aqui ele tá vendo que tá com esse espaçamento, é porque a gente deixou com um espaçamento duplo na formatação do título do capítulo. Então, aqui a gente selecionando e apertando com o botão direito, você consegue ver, às vezes você não entende o que está acontecendo, clica aqui, vem parágrafo e você vai ver que ele está com um espaçamento duplo. Aí a gente vem aqui, põe simples
aqui em normal. E aqui está o subtítulo do nosso capítulo. E aí você vai fazendo isso para todos os capítulos. Se vocês não quiserem ir descendo de capítulo por capítulo, e no caso, seu capítulo é como o meu, cada capítulo está escrito capítulo em vez de apenas um texto, você pode apertar Ctrl L, né, que é localizar, e você vai vir aqui em capítulo, e ele vai direto te direcionar para os capítulos. Então, isso também dá uma boa acelerada no seu processo. Então, aqui, a gente volta para o sumário. Aí, vamos clicar aqui em atualizar índice inteiro. Aí, ele já vai vir aqui e vai mostrar todos os capítulos que você fez aquela formatação. E vem automaticamente aqui. Então, qual que é a diferença de eu fazer esse sumário aqui para o sumário escrito manualmente, além da vantagem em redução de tempo? Esse sumário, ele cria um link com o título do capítulo, como eu havia dito. Então, quando a pessoa estiver lendo ele no e-book, ela vai pegar e vai clicar aqui, ó, e vai automaticamente direto para o capítulo em que ela estava. Então, eu tô aqui, eu parei no capítulo 6, eu vou vir aqui, ó, aperto Ctrl e vai direto para a página do meu capítulo. E isso, se você fizer manualmente, ele não vai ter esse link. Então, quando você subir o seu arquivo para formatar ele como e-book para a Amazon, ele não vai pegar esse link. E isso eles consideram como um e-book amador. Então, é importante fazer esse esqueminha aqui. Aqui a gente muda a cor do título também, se quiser chamar de índice em vez de sumário. Colocar ele centralizado também pode fazer, tudo da mesma maneira que você faz com o texto, você pode fazer com o sumário. Se você não quer mais ver a formatação, o ícone da formatação, é só selecionar aqui, que volta a ficar normal o texto. Isso não aparece caso você esqueça de remover isso aqui, ele não vai aparecer em impressão ou se você transformar em PDF, por exemplo. Vamos dizer que você queira, então, fazer aí a formatação do livro físico através do Word. E não é o mais recomendado, mas é possível. O maior problema do Word é que ele muitas vezes ele acaba desconfigurando, né, a formatação enquanto você vai fazer. Mas se você quiser fazer através do Word, também pode. O que a gente vai fazer aqui? Então, inicialmente, a gente vai selecionar o número de páginas. Para você colocar a página, é importante que você venha aqui, porque as páginas, nós não queremos que venham na primeira página, né, do título do livro, e nenhuma outra página antes do índice, né? Normalmente, as páginas elas vêm depois do índice. Então, a gente vem aqui e é importante que você venha e coloque aqui essa aqui, ó, inserir uma quebra de seção e iniciar nova seção na página seguinte. Porque o que ela vai fazer? Ela vai entender que a partir daqui você terá uma nova seção, né? Vai começar como se fosse um novo documento, digamos assim. Por que essa quebra de seção ela é importante? Quando você vem aqui em inserir número de páginas, aí você escolhe aqui, você vai escolher aqui no caso a posição que você quer, se é no meio, no canto, na direita, na esquerda, vai abrir o rodapé e aqui ele vai automaticamente pôr o número das suas páginas, certo? Só que como eu falei, a gente não quer que ele
tenha número de páginas, por exemplo, na primeira página, né? Na página do título. Então, o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui e vai tirar esse mesmo que a seção anterior. Ele está aqui em cima, ó, vinculado ao anterior. É importante que você venha na página do primeiro capítulo, a primeira página que você quer que esteja numerada, e você vai clicar aqui em vincular ao anterior. Ó, você pode ver que sumiu, então ele já não está mais vinculado com a página anterior. Aqui a gente vem também e desvincula. E aí, aqui, o que vai acontecer? A gente vai apagar. Ó, pode ver que eu apaguei o 3, ele já apagou todas as outras anteriores. Mas a seguinte não. Por quê? Porque ela não está mais vinculada com essa página. E você clica fora aqui, só fechar cabeçalho, rodapé. E ele já vai estar aqui o número das tuas páginas. E enquanto as páginas que você não quer com numeração não estarão numeradas. Ó, a gente pode tirar aqui para vocês verem. Não tem nada na parte de baixo aqui. Então, assim, o seu documento ele vai estar paginado já. Outra informação importante, né, outra formatação que você vai ter que fazer vai ser quanto ao tamanho da página. O Word ele já deixa previamente formatado para o tamanho A4, que não é o tamanho de livro, né? No caso ali, o meu livro eu fiz para a Amazon e os livros dele, o tamanho é no tamanho A5, aproximadamente. Ele é um pouco maior, ele é 15 por 24 e 22 por 86. Aqui vocês podem ver que o A5 ele está 14,8 por 21 centímetros. O que você tem que fazer? Você vem aqui em tamanho de papel e aqui a gente já muda, né? No meu caso foi 15,24 por 22,86 de altura. E aí a gente dá um OK. Ó, ele já mudou. Como eu não selecionei as outras páginas que estão desvinculadas, olha, ele não formatou as primeiras páginas, mas aí a gente seleciona elas também e faz a mesma coisa. Aqui. 15,24 por 22,86. Então, essa aqui é o tamanho das páginas do meu livro. Só que as margens não estão certas. Depois de ter formatado o tamanho das folhas, a gente precisa formatar as margens. Eu não tenho como dizer um padrão para vocês, porque as margens elas variam muito de acordo com a quantidade de páginas que o seu livro vai ter. Então, existe um cálculo que você faz. Mas eu vou mostrar aqui no caso para vocês qual foi a margem que eu fiz. Aqui você vem em margem personalizada. Você seleciona, ele tá marcado para mudar as margens só na seção que você for mexer. No caso, a gente quer que mexa no documento inteiro, né? Então, aqui tenho páginas. Nossas páginas, como vai ser um livro, elas vão ser margens de espelho. Então, a gente seleciona aqui margem espelho. Você vai ver aqui que ele já muda a formatação das margens que você vai ter que fazer. No caso, eu usei 1,5 superior, 2,5 inferior. As minhas internas ficaram com 1,8. A interna é o que muda principalmente porque vai depender da quantidade de páginas. Então, quanto mais páginas você tiver, maior vai ter que ser essa margem. E aqui a externa ficou em 1,5. A medianiza a gente não vai mudar, porque aqui ela não vai fazer diferença. E você dá um OK. Outra coisa que vocês têm que se atentar se forem fazer a formatação para livro físico é que você tem que visualizar o seu livro como o físico mesmo, né? Aqui no caso, essa parte
não ficaria aqui, você teria que dar mais um Enter, porque aqui é a parte de trás da primeira da primeira página, né? A página que aparece o título. Então, você tem que dar o espaço entre as páginas. Então, aqui a gente dá mais uma quebra de páginas e vai organizando o texto depois, visualizando como ficaria o físico. Aqui, no caso, as margens... a margem está menor aqui porque essa não é a parte interna, tá? O Word ele está entendendo que a margem interna é essa aqui. Por isso eu falo que eu prefiro usar o outro programa, porque ele visualmente é melhor. Mas isso é uma questão de ir prestando atenção mesmo. E acho que o básico nesse caso é isso. Mas como vocês podem ver, dá para usar o Word sim, é só uma questão de adaptação mesmo. Então essas foram algumas dicas básicas que eu pude dar para vocês. Espero que tenha sido útil o vídeo. Lembrando mais uma vez, se você puder ajudar com a aquisição do livro Ela Entre Mundos, eu ficaria muito grata. Caso tenha surgido alguma dúvida, alguma outra dica ou sugestão, comenta aí ou me manda uma mensagem que o que eu puder eu vou ajudar. Até mais, pessoal!